Olá, eu sou Cláudia Regina Lemes, doutoranda, orientada pela professora doutora Maria Isabel da Silva Leme. Eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho, né, sobre o andamento da minha pesquisa de doutorado. E então eu vou compartilhar minha tela. A minha pesquisa é intitulada Formação de Mulheres e Meninas, e é um estudo sobre a consciência feminista. Como já falei, meu nome é Cláudia Regina Lemes, a minha orientadora é a professora doutora Maria Isabel da Silva Leme. Estamos vinculadas ao PSA, que é o Departamento de Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento e da Personalidade, no Programa de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. A nossa linha de pesquisa é Aprendizagem e Desenvolvimento Humano. Bem, as palavras-chave desse estudo são consciência, cultura, feminismo, formação e gênero. Uma epígrafe. A primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la. É do Eduardo Galeano. Bom, a pesquisa, como já falei, é uma pesquisa de doutorado que está em andamento e que tem como estratégia, né, o objetivo de trabalhar com narrativas de história de vida de mulheres. Tem uma pergunta que é: mulheres autodeclaradas feministas, elas têm consciência do feminismo e têm a consciência do que é ser feminista? O que nos orienta é uma hipótese, que a hipótese de que o autoconhecimento das mulheres está estreitamente relacionado com ter ou não ter a consciência feminista. O nosso objeto de estudo, portanto, é o autoconhecimento e a consciência feminista. A gente vai trabalhar com alguns conceitos, né, entre eles a formação da consciência. E a partir desses conceitos, a gente tem algumas perguntas, né, que vão nos norteando. Como a ideia de feminismo ou de não feminismo foi se forjando ao longo da história das mulheres? Quais são as condições em que se dá a formação da subjetividade das mulheres? O que o discurso delas revela sobre essas perguntas que nós estamos fazendo? Bom, o recorte, tempo e espaço geográfico, né? Trata-se de a pesquisa empírica, ela começou em 2020, aliás, a pesquisa bibliográfica, né? Uma busca aí do acervo sobre o estado de arte desse tema, começou da minha parte em 2020. Já avancei na questão dos créditos, nas disciplinas, né, na integralização desses créditos. Então, já caminhei bastante no desenvolvimento do estudo bibliográfico a respeito desse tema de interesse, assim como também nessa integralização dos créditos, na participação das disciplinas, né, no envolvimento aí com outros pesquisadores que têm o mesmo interesse ou então que têm podido contribuir com essa inquietação, né, que tem me levado a esse estudo. Bom, então o planejamento aqui é que a pesquisa empírica será desenvolvida de janeiro de 2024 a dezembro de 2024, onde será aplicado um questionário feito a partir de um formulário eletrônico que tem 3 dimensões. A primeira dimensão é no que diz respeito à identificação, à qualificação das pessoas que vão
contribuir e que vão responder o questionário. Espera-se alcançar um número grande de pessoas, né? Portanto, ele vai ser, para que isso aconteça, ele vai ser é, distribuído em universidades, em escolas da educação básica, né? Para que as professoras, para que pessoas que trabalham na escola, para que inclusive mães de alunos e de alunas venham responder. E também será distribuído em instituições de atendimentos, em ambulatórios médicos, em hospitais, em entidades religiosas, é, enfim, o maior número possível de questionários será distribuído para que a gente consiga ter um número grande que tenha uma representação também, que consiga ter uma representatividade do todo que a gente quer pesquisar. Então, a outra dimensão desse questionário vai ser os elementos que envolvem a cultura de origem das pessoas que estiverem respondendo, né, das mulheres, sejam elas cis ou trans, né, e dentro dessa parte, nessa dimensão do questionário, a gente vai ter perguntas que envolvem tentar conhecer é, essa primeira instituição, que é a família, né, como que funcionou as relações dentro dessa instituição, como que essas pessoas sentiam, o que elas observavam, como que se dava essas relações entre os homens e as mulheres, entre os meninos e as meninas, como que era essa participação, como que era a divisão das tarefas, dos trabalhos dentro dessa instituição, que é a casa, né, que é a família. Depois, numa terceira dimensão do questionário, a gente quer abordar a formação cultural fora da família, que vem posterior à família, né? Essa ampliação dos espaços sociais, é, com um olhar muito privilegiado para a educação formal, como se deu, como que foi, quais foram as relações que essa pessoa, como essa pessoa sentiu esse espaço no que diz respeito ao tema que a gente está abordando, né? As relações entre homens e mulheres, as relações entre meninos e meninas, essas relações com os professores, o que a pessoa percebia nessa escola, como ela se sentia nessa instituição e o que de significativo essa instituição trouxe para que essa pessoa se transformasse na pessoa que ela é, né, no momento dessa resposta no questionário. Também vai abordar nessa mesma dimensão do questionário as questões da educação informal, né, que aí envolve mídias, envolve igrejas e outros espaços que também educam, além da escola, assim como a educação não formal, que também são outros espaços em que a pessoa tem oportunidade de ampliar o seu espaço cultural, ampliar as suas é, representações e impressões que tem com relação ao mundo e que implica também em espaços formativos. Bom, esses questionários serão analisados, farei um tratamento das informações de forma bastante quantitativa nesse momento, né, para posteriormente a gente fazer algumas é, análises mais qualitativas. A partir também da resposta desse questionário, ele vai nos possibilitar a seleção das narradoras que receberão convites para participarem da parte qualitativa da pesquisa. Elas vão receber um convite dentro dos critérios de inclusão, né, aquelas que estiverem de acordo, elas serão convidadas e se aceitarem, aí a gente vai tomar as providências legais para que seja possível que se faça, né, que elas tenham essa participação e que a gente possa usar as narrativas dessas mulheres como parte da pesquisa, a parte da pesquisa qualitativa que a gente precisa fazer. Bom, seguindo aqui, a gente entende que diante da dimensão continental desse país que nós vivemos, né, que é o Brasil, a gente encontra algumas dificuldades quando a gente vai delimitar um tema ou um público, né? Tanto por conta das dimensões geográficas, que são muito grandes, como também
na diversidade cultural, nessa pluralidade, né, de ideias que existe dentro desse país que é tão grande. Então, a gente entende que é uma pesquisa que ela não se esgota, e o mesmo modelo de estudo pode ser aplicado em diferentes recortes, com focos em diferentes arranjos, em diferentes combinações de populações femininas e feministas para ampliar esse alcance. E também a ampliação desse alcance, tanto a ampliação como o cruzamento e a reanálise dos dados encontrados podem possibilitar aí achados bastante interessantes. Procedimentos para as narrativas. Então, uma vez que a gente já aplicou o questionário, a gente já quantificou, a gente já fez ali algumas considerações nesse questionário, aí a gente já vai conseguir selecionar as pessoas que a gente espera que sejam narradoras, né, para o questionário. Então, elas vão ser convidadas a colaborar com a pesquisa na qualidade de narradoras. As narrativas serão feitas por pessoas autodeclaradas, que se identificam com ideias e com as pautas feministas. Dessas pessoas, a gente espera ter duas faixas diferentes, né? Faixa salarial, ou seja, na questão do extrato social, a gente quer ter os dois principais ali, né? Que sejam representativos da nossa nação. E para cada um, para cada extrato social, a gente também espera ter duas faixas etárias, que seja de 20 a 39 anos a primeira faixa e de 39 a 60 anos a segunda faixa. Tanto para o extrato social da faixa salarial 1, como para o extrato social da faixa salarial 2, a gente espera ter essa subdivisão de 20 a 39 anos e de 39 a 60 anos. Então, nesse grupo autodeclarado que se identifica com as ideias e pautas feministas, espera-se ter um total de 8 narradoras. Da mesma forma, com a mesma quantidade de pessoas, de contribuições, através das narrações, pessoas autodeclaradas que não se identificam com as ideias e as pautas femininas, esperamos ter dois grupos, né? Um de faixa salarial 1 e o da faixa salarial 2. Falando um pouquinho sobre a faixa salarial, voltando um pouquinho para falar sobre isso, em princípio, tem-se pensado que a faixa salarial 1 seria pessoas que têm uma renda mensal acima de 5 salários por pessoas, né? É uma renda per capita. E na faixa salarial 2 seriam pessoas que têm menos que 5 salários mínimos como rendimento mensal, e renda per capita dentro da família. Também, da mesma forma, essa subdivisão vai acontecer com pessoas de 20 a 39 anos e pessoas de 39 a 60 anos, tanto para a faixa salarial 1 como para a faixa salarial 2, e espera-se também um total de 8 narradoras dentro desse grupo de pessoas. Bom, as narrativas vão acontecer a partir de uma pergunta que vai deflagrar as narrativas, né? Que vai trazer aí uma motivação, um incentivo, uma inspiração para que essas pessoas comecem a falar e consigam aí trazer um pouco da sua história. Então, a pergunta que a gente pensou, em princípio, é a seguinte: na sua história, como mulher, houve acontecimentos, instituições, pessoas, fatos que contribuíram para que você se tornasse a mulher que você é hoje? Conte sua história. Então, essa é a pergunta que a gente tem em mente que vai ser feita para essas pessoas convidadas a participar. O tratamento dessas narrativas será feito, primeiro a coleta em vídeo ou áudio, né? Serão transcritas, serão divididas em categorias, que a gente já tem em mente ali as categorias, né? Que também que é pensando infância, pensando idade adulta e pensando ali algumas questões de resiliência e de formação. Essas categorias serão analisadas, né? E aí, a partir daí,
a partir dessa análise, a gente vai fazer a elaboração escrita das análises, os cruzamentos, alguma conversa que venha aí com o questionário que é daquele todo é, de contribuições bem maiores, né, e mais quantitativa, mas ali aqui vai nos possibilitar discutir esses dados. O desenvolvimento da tese, então, ele vai estar desenvolvido, vai ser feito, então, a partir da revisão da narrativa, de uma revisão narrativa de literatura, a elaboração e aplicação do questionário em formulário eletrônico, que é esse questionário mais amplo, a análise das respostas dos questionários, tratamento estatístico dessas respostas, a seleção das narradoras conforme critérios de inclusão e exclusão, a coleta das narrativas, tratamento dessas narrativas, tratamento aí mais qualitativo e a defesa da tese. Bom, a referência bibliográfica é bem ampla, né? E, então, é isto. Eu espero poder, com essa pesquisa, poder contribuir aí para o desenvolvimento do conhecimento científico, da produção de conhecimento, né? E agora, nesse momento também, eu me coloco à disposição para a hora que for aberto aí as perguntas. Vocês, se tiverem algum questionamento, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu não consegui contemplar aí na apresentação e vocês tiverem a curiosidade, vai ser um prazer responder. E a contribuição também, quando vem boas perguntas, a gente acaba tendo boas provocações, isso é muito bom. Então, eu espero aí tanto perguntas, como críticas, como sugestões, serão bem-vindas. Muito obrigada por estarem aqui e por nos ouvirem aí um pouquinho, e se puderem contribuir com perguntas, será muito bom. Agradeço a todos e a todas.